Oi, gente, tudo bom? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre a decoração do bolo tema da Mini Rosa, tá bom? É uma decoração bem simples, prática, qualquer pessoa consegue fazer, tá? Montei tudo o meu passo a passo aqui, então vamos lá. Peguei o meu aro, tá? O aro redondo, botei por dentro da forma e peguei 2 sacos de freezer, abri ao meio e apliquei sobre o aro. Lembrando que o meu aro, ele é ajustável, tá? Então, qualquer tamanho de forma, eu posso estar utilizando ele, tá? Com a faca de serra, eu faço 2 bolos, tá, gente? 2 tipos de massa. Eu fiz 2 bolos de chocolate, tá certo? Parto em 3 partes, tá certo? Eu sempre divido o bolo em 3 partes. E para quem quiser também que eu faça o vídeo ensinando como eu preparo a minha massa, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que em breve eu vou estar gravando para vocês. Como vocês podem estar vendo aí, tá, gente? Lembrando que toda a bancada está limpa, tá higienizada, minhas mãos estão bem limpas, higienizadas. E aí eu fui cortando o bolo em cima da tábua que eu vou já deixar ele confeitado, tá bom? Eu dividi ele em 3 partes, lembrando, se você quiser dividir em 2 partes também não tem problema, tá? Eu acho que em 3 partes fica melhor, porque fica mais recheado e bem molhadinho. Vamos lá. Sempre começando pela parte de cima do bolo, tá, gente? Que a última parte vai ser o fundo, que é a parte que a gente vira na forma. Eu aplico a parte de cima, tá bom? Amasso bem para ficar bem certinho e vou molhando com a calda. Essa calda vocês fazem da sua preferência, tem de vários tipos, tá bom? Essa daí, no caso, eu fiz a de Nescau, tá? Botei creme de leite, botei chocolate em pó, um pouco de leite líquido e um pouco de água e levei 2 minutos no micro-ondas. O meu recheio é de coco, tá? Fiz o recheio com leite condensado, creme de leite, margarina e coco ralado. E aí levei o fogo ao ponto de brigadeiro e dessa forma aí que eu fiz. E aí fui aplicando, né? Vou aplicando o recheio do bolo dessa forma que vocês estão vendo, tá? Bota a quantidade e espalho com a colher normal, a colher de sopa. Se vocês verem que tá pouco, é só ir acrescentando mais um pouco e espalhando, tá, gente? Não é nada difícil, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é bem simples. É só fazer isso por todo o bolo, tá certo? Bota a camada, molha, bota o recheio, aí vem com a outra camada, tá vendo? Lembrando que tem que sempre estar apertando o bolo. Você vai botar o bolo e vai apertando ele com as mãos mesmo e vai puxando sempre o saco para cima, para na hora de desmontar ele não ficar torto, o saco não ficar por dentro do recheio, tá? Uma camada de bolo, molha e o recheio. Uma camada de bolo, molha e aplica o recheio, tá certo? E sempre espalhando com a colher. Nessa parte aí agora, reparem que a última parte eu cortei um pouco mais grossa, tá? E quando eu fui aplicar dentro do aro com a forma, o bolo ele se partiu no meio. Lembrando que não tem problema, tá? O bolo pode estar esfalerando. O importante é você estar sempre botando ele e apertando todinho com a mão em volta do bolo, para ele ficar sempre reto. Mesmo que seu bolo quebre, não tem nenhum problema. O importante é você estar sempre consertando com a mão e puxando sempre o saco para cima. E aí, quando você for retirar da forma, ele vai ficar bem certinho, tá bom? E ficou dessa forma aí, gente, tá vendo? Fiz todo o processo. Quando terminou, fechei o saco, tá? Apertei o saco em cima e deixei alguns minutinhos na geladeira, tá? E fui bater o meu chantilly. Bom, o chantilly eu utilizo da marca Amélia, tá bom? Vocês utilizam da marca da sua preferência. Bati ele na batedeira puro mesmo e apliquei a anilina rosa, tá? Que vai ser, no caso, a cor do tema, que é a mini. E aí, botei no saco, né, de confeiteiro e fui aplicando dessa forma que vocês estão vendo. Por quê? Eu gosto de estar aplicando dessa forma porque eu acho que fica uma cobertura mais grossa, tá? E mais resistente para fazer a decoração. Então, esse aí é o melhor jeito para estar se aplicando o chantilly no bolo, tá? Fiz todo esse processo até a parte de cima para a gente começar a alisar o nosso bolo com a espátula.
Bom, agora como vocês podem ver, assim que eu terminei a aplicação do chantilly, eu venho com a minha espátula alisando todo o bolo, tá? Fiz essa bailarina improvisada, que é pra ficar rodando o bolo, fica mais fácil na hora da confeitaria, né? E aí eu fui alisando todo o bolo, fui tirando o excesso do chantilly, botando lá de volta na vasilha, né? E fui alisando todo o bolo em cima e nas partes laterais. Lembrando, gente, que é muito importante ter uma espátula, tá? Pra poder ficar bem certinho, tá certo? No caso, assim, na câmera ele ficou um pouco torto na filmagem, mas pessoalmente não deu pra perceber. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional, tá bom? Mas meus bolos sempre ficam lindos, do jeito que vocês podem ver aí nas fotos. E o pessoal ama, tá bom? Além de ficar lindo, também fica uma delícia. E aí eu fui alisando ele, consertando ele de todos os lados, tá certo? A gente tem que deixar o bolo sempre bem lisinho, bem certo, para não ficar um lado alto e um lado baixo. Vou deixar aí para vocês verem, tá? Acelerei um pouco o vídeo para não ficar muito longo, mas dá para vocês perceberem todo passo a passo como eu vou alisando, eu vou olhando se tem alguma parte faltando. Se tiver alguma parte que tá sem o chantilly, você bota aí como eu fiz agora e vai alisando com a espátula até você ver que ficou bem certinho. A nossa convidada especial aí dando tchau, pulando. Tava bem animada para a festa dela, né? E vamos continuar a decoração. Vamos lá, logo em seguida que eu tirei todo o excesso do chantilly, eu venho com a parte da espátula, né, que é para fazer essas linhas aí nas laterais, tá? Como minha espátula é da pequena, eu fiz do meio para baixo, depois peguei do meio para cima e fui fazendo aí do jeito que vocês estão vendo, tá bom? Só para dar mesmo uma diferenciada, um destaque no bolo, para não ficar todo liso. E fiz também na parte de cima, tá vendo? Não é difícil, tá, gente? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Desculpem aí, minha cachorra está latindo, mas casa com animal é assim mesmo. Bora lá. Logo em seguida, eu peguei outro saco, né, de confeitar. Botei o meu bico, se eu não me lembro, esse bico é o pitanga, né, que faz a flor. E aí, fui fazendo a flor, uma por uma, limpando sempre o bico para não sair o excesso na flor seguinte. E fiz 2 camadas de flores, né, como vocês estão vendo aí. Dessa forma, eu vou aproximar a câmera mais de perto para vocês verem que é bem simples, tá? O bico faz a parte dele, você tem que estar só adicionando o chantilly e faz 2 voltas e fica a flor do jeito que vocês estão vendo aí. Vou mostrar para vocês mais de perto como é que se faz. Então, vamos lá, ó. Aplica o chantilly e faz 2 voltas e limpa o bico para não sair o excesso na próxima flor, tá vendo? Aplica o chantilly 2 voltas e limpa o excesso do chantilly no bico, tá vendo? Aplica 2 voltas e limpa o excesso e já sai a flor. É bem simples, tá, gente? Tem algumas partes aí que saiu assim um pouco borrada, mas é só botar o fundo, né? Bota a parte essa parte que está borrada, a gente bota sempre a parte do fundo na mesa, né? Lá na hora de botar em cima da mesa. Aí eu fiz 2 camadas de flores grande, né? E a parte do meio para cima do bolo, eu deixei só com o desenho da espátula que a gente fez, tá? É bem simples, praticamente já tá terminada a decoração do bolo. Só fiz acrescentar o topo, né? O topo você imprime uma gráfica, uma lan house do tema que você quer, com o nome da criança ou do adulto, independente. E vai botando da forma que você achar que dá pra ficar bem visível, fica bem lindo. O topo de bolo faz toda a diferença na decoração, tá? E depois eu finalizei com glitter, como vocês estão vendo a bombinha ali do lado. Esqueci de mostrar, mas não tem problema, tá? Também é opcional, tá certo, gente? E aí, como vocês podem ver, assim que eu apliquei o topo, desculpa, ficou dessa forma aí. Ficou muito lindo, todo mundo amou. Também ficou uma delícia. E finalizando aqui pra vocês, espero que tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. Beijo e até a próxima.